Boa tarde, grávidas modernas, e aí, como estão? Bem-vindas a mais um bate-papo com a Grávida Moderna. Então, toda terça-feira, meio-dia e 45, eu e a Fernanda, a gente está aqui para conversar com você sobre algum assunto pertinente nesse universo da gestação, do parto e do pós-parto. Hoje a Fernanda está de férias, então a conversa vai ser só comigo. E a gente vai falar sobre um assunto que geralmente gera muita preocupação nas mulheres, né, em relação ao parto, que são as lacerações, que é o que acontece com o períneo, né, o que acontece com a vagina, né, e o risco de laceração durante o parto. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou pedir para vocês colocando as perguntas nessa caixinha aqui que tem um pontinho de interrogação, porque aí eu vou respondendo no final, tá bom? Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é em relação à vagina e à musculatura pélvica, a musculatura perineal, que é a musculatura ali ao redor da vulva, ao redor do ânus, né? A musculatura mais superficial. Essa musculatura, a vagina, né, por si só, elas são órgãos elásticos. Existe uma distensão natural desses órgãos, tanto da vagina como da musculatura que está ao redor dela. Foi feito para se distender, né, e se adaptar, tanto para a relação sexual como para o nascimento do bebê. Então, a vagina ela foi feita para se distender o suficiente para a passagem de um bebê, né? Então, ela vai se distendendo ao longo da descida da cabeça do bebê, né? E aí, depois que nasce, ela volta ao normal, né? Fecha de novo. Então, esse é um natural de acontecer, né? Esse é o fisiológico. O órgão, ele é feito para aguentar esse tipo de distensão, tá? E o que é uma laceração perineal? O que acontece? O que é uma laceração? É um rompimento natural que acontece no momento da passagem do bebê, que vai ser de graus variados, aí a gente vai entender um pouquinho isso, mas é o rompimento da pele ou da musculatura ali da vagina para que o bebê consiga sair, tá? Então, a gente vai entender agora quais são os tipos de laceração. Não reparem no meu desenho, tá? Aqui eu tenho um desenho de uma mulher como se ela tivesse deitada, aqui o bumbum, tá? Aqui é o pubis, uma perna para cada lado. Então, eu tenho aqui em vermelho a entrada da vagina, tá? Aqui o ânus. E essa parte verde é a musculatura, tanto ao redor da vagina, como a musculatura aqui entre a vagina e o ânus e a musculatura ao redor do ânus. Então, o grau da laceração é referente a essas estruturas. Então, o que é uma laceração de primeiro grau que a gente fala, que vai de 1 até 4? Primeiro grau é quando ocorre o rompimento dessa partezinha vermelhinha aqui, que é a pele por dentro ou por fora ali da entrada da vagina. Então, quando eu tenho uma laceração só da pele, a gente chama de laceração grau 1. A laceração grau 2 é quando eu pego essa musculatura em verde aqui da volta da entrada da vagina. Então, eu rompo a pele e essa musculatura mais superficial daqui, eu chamo de laceração grau 2. Uma laceração grau 3, aí eu já vou começar a lacerar em direção ao ânus, e aí eu já vou pegar essa musculatura superficial aqui e a musculatura que tá na volta do ânus, tá? Essa é a laceração grau 3. E a grau 4, que é a mais grave de todas, vai pegar tudo, tá? A pele da vagina, a musculatura que é na volta da vagina, a musculatura na volta do ânus e a pele do ânus. Então, é uma laceração que ocorre total, que a gente fala, da vagina em direção ao ânus. Então, essa é a mais grave de todas. Então, essa é a diferença entre as lacerações. Mas e aí, assusta um pouco, né? Qual é a chance que você tem no seu parto de ter uma laceração desse tipo? Então, quase 80% das mulheres vão ter lacerações, né, perineais no momento do nascimento, tá? No momento do parto. Só que a maioria, 75%, vão ser graus leves, que a gente fala que é o primeiro, que pega só a pele,
e grau 2, que pega a pele e a musculatura superficial. Então, a grande maioria vão ser lacerações pequenas. Apenas 2%, então 2 mulheres a cada 100 é que vão ter lacerações mais graves, né, grau 3 ou 4. Então, a chance de ter uma laceração mais grave é bem baixa, tá? Então, vocês podem ficar bem tranquilas. E existe a chance de não lacerar absolutamente nada, em torno de 20% não lacera nada, tá? Mas aí a gente fica... sempre a mulher, quando chega aqui pra nós, sempre pergunta: mas o que eu posso fazer pra tentar evitar a laceração, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é que, né, existe essa distensão natural da vagina, né, existe esse risco de laceração, mas a gente não tem como prever, né, quem que vai ter laceração e que tipo de laceração que vai ocorrer. A gente não tem muito como prever esse tipo de coisa durante o acompanhamento do parto. Mas tem algumas coisas que estão associadas a um maior risco de laceração, né? A gente sabe que mulheres, quando estão tendo o primeiro parto, têm um risco maior, porque é a primeira vez que a vagina está se distendendo nesse nível, né? Nesse grau de distensão, então pode acontecer mais laceração. Se for uma gestação com mais de 42 semanas, tá? Tem mais risco de laceração também. Isso é baseado nos estudos, tá, pessoal? É evidência científica que a gente tem até então sobre as lacerações, não é da minha cabeça. Quando o período expulsivo é muito prolongado, então mais de 2 horas, tá? E geralmente está associado quando o bebê não tá olhando para baixo, né? Que o bebê nasce assim. Quando ele nasce ao contrário, com o rosto para cima, vamos dizer assim, quando a mulher está deitada com o rosto para cima, eu tenho mais chance de laceração também. Quando se utiliza fórceps, então quando o parto vaginal, né, se precisa utilizar fórceps, porque aí eu já tenho a distensão, né, que o bebê está provocando na vagina, e aí eu acrescento mais um instrumento ali que vai estender mais ainda essa vagina, então eu tenho mais risco de laceração. E as intervenções no geral. Oi, Fê! Deixa eu dar um oizinho pra Fê, que ela tá lá, né, esquiando na neve, chique, e eu tô aqui trabalhando, né? As intervenções, né, de uma forma geral, aumentam o risco de laceração. Então, a indução do parto, o uso de ocitocina está muito relacionado. Só que os estudos eles não conseguem avaliar se existiu uma indicação real do uso da ocitocina ou se foi utilizado meio sem indicação, né? Então, mas a ocitocina está associado a isso, talvez porque acelere principalmente o expulsivo. Então, quando o expulsivo às vezes é muito rápido, a descida do bebê pela vagina é muito rápida, pode aumentar o risco de laceração também. Então, quanto maior o número de intervenções que a gente tem no processo do parto, maior o risco de laceração. Então, por isso que a gente sempre preza pelas, né, intervenções com indicação real, né? Não fazer intervenções desnecessárias para minimizar esse risco de laceração. Ó, a Fernanda está no Wi-Fi do hotel para me ver. Tá com saudade já de mim. E fator de proteção, gente? Fator de proteção não tem muita coisa, tá? Fator de proteção no sentido de que evitar intervenções desnecessárias seria um fator, né, de tentar evitar a laceração. Bebês menores de 4 quilos é um fator de proteção, mas isso não quer dizer que bebês grandes aumentem o risco de laceração, tá? Isso é meio esquisito, mas é isso mesmo, tá? Bebês menores de 4 quilos é um fator de proteção para laceração perineal. E a questão do que a gente fala do hands-on, hands-off, que é aquilo do médico ficar tentando proteger o períneo, segurar o períneo ali na hora que a cabeça do bebê tá saindo para tentar evitar a laceração, isso não tem evidência nenhuma de que interfira de alguma forma, de que previna, que proteja. Não protege, né? Então, se colocar a mão ou se não colocar a mão, é a mesma coisa. Então, não coloca a mão, né? E em relação à massagem perineal, algumas literaturas trazem, né, como um fator de proteção. Então, a massagem perineal é uma massagem realizada durante a gestação, não é para ser feita durante o parto, tá?
durante o parto não vai fazer diferença, então é para ser feita a partir de 30 semanas, né? Geralmente é uma fisioterapeuta que orienta, né, a realização ou pela própria mulher ou pelo parceiro, enfim, que pode estar realizando essa massagem perineal. E também a massagem, ela está associada a um fator de proteção para laceração e também uma melhora da cicatrização, uma diminuição de dor pós-parto ali naquela região. Então, a massagem perineal é a única coisa que realmente dá para ser feito durante a gestação para tentar evitar uma laceração. Porém, não existe certeza absoluta de evitar laceração, né, gente? Isso, como eu já falei, não tem como a gente prever se a laceração vai acontecer ou não. Vamos ver as perguntas. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Deixa eu voltar lá e vou ver aqui as que mandaram aqui, ó. A Juliana mandou que teve laceração no primeiro parto, mas que ela não sabe qual o grau, né? Que foi com 39 semanas e fórceps. Geralmente os médicos não comentam, tá? No geral, assim, o grau da laceração, né? A não ser que você pergunte qual foi o grau da laceração. Ou, de repente, Juliana, não sei no teu caso, se foi feito episiotomia, porque alguns médicos ainda indicam episiotomia para realizar fórceps, apesar de não ter indicação, tá? Então, não tem como a gente saber o grau da laceração depois. Por exemplo, se você for numa consulta hoje para tentar descobrir qual o grau de laceração que você teve no parto, não tem como saber. Só tem como saber vendo na hora mesmo, tá? A Débora tá perguntando se quem teve no primeiro parto tem mais chance de ter no segundo. Não tem mais chance, a não ser que seja uma laceração mais grave, tá? Como de terceiro e quarto grau. Mas lacerações leves não tem mais chance, não. Ao contrário, né? Tem menos chance de ter laceração depois no segundo, terceiro parto, tem menos chance, tá? A episiotomia, sim, que aumenta a chance de laceração num segundo parto. Então, se você teve uma episiotomia num primeiro parto, no segundo você tem mais risco de laceração, tá? Porque eu já tenho uma cicatriz ali mais extensa, que pode ter um pouco mais de fibrose, e isso quer dizer que fica menos elástica, né, a vagina para se distender. Então, a episiotomia, sim, piora a laceração no segundo parto, mas laceração no primeiro, não. Estão perguntando também sobre massagem, se é a fisiopélvica. Geralmente é a fisioterapeuta pélvica que orienta sobre a massagem perineal, porque ela também não pode ser feita de uma forma muito agressiva, vamos dizer assim, porque quando ela é feita de uma forma errada, ela pode prejudicar, porque ela pode fazer lesão do períneo. Então, ela tem que ser bem orientada para ser feita e para dar o resultado, né? Então, o ideal é que você faça uma avaliação com a fisiopélvica. Ó, a Fê dizendo que teve uma paciente dela com um bebê de 4,850 e não lacerou. E é isso exatamente que os estudos mostram, que bebês grandes não estão relacionados com um aumento do risco de laceração, tá? Então, não tem relação mesmo, a gente já viu vários, né, em relação a isso. A Ana Luísa, tive um parto cesárea há 8 anos e um aborto que precisou de ocitocina, e hoje ela tá de 17 semanas. Se tem algum risco? Não tem nem nada relacionado com laceração, não, Ana. Em relação à cesárea, vai ser o seu primeiro parto, né? Então, não tem nenhum risco a mais por causa do seu histórico. Vamos ver. Tô olhando aqui as perguntas, tá? Eu acho que não todas as perguntas foram da caixinha, não tem pergunta para agora. Então tá. O que mais, gente, sobre laceração, que é o grande medo de todo mundo? No geral, a recuperação, né? Quando é que a gente precisa suturar, né? Fazer ponto. Os pontos, eles são feitos quando eu tenho uma laceração maior, né? De terceiro e quarto grau, tem que fazer. E de primeiro e de segundo vai depender,
né? Se tá com algum sangramento ativo, aí tem que fazer. No geral, de primeiro grau, dificilmente a gente faz, ponto. E de segundo grau, aí vai depender se for muito extenso ou se estiver sangrando. Aí a gente avalia cada caso para fazer os pontos ou não, né? E no geral, a recuperação é em torno de 7 dias, né? A vagina, ela cicatriza super rápido, então em 7, 10 dias no máximo já tá com tudo cicatrizado, os pontos todos cicatrizados. E aí, gente, que mais? Me contem. Quem aí já se inscreveu pra nossa imersão do parto? A gente vai falar bastante sobre as lacerações, sobre as intervenções, né? Que a gente fala que tem o impacto das intervenções na laceração. Então, a gente vai falar um por um das intervenções possíveis e as que não devem ser feitas no parto. Então, para quem ainda não se inscreveu, no link da bio, tem ali para se inscrever para a imersão do parto, que vai ser dia 29, 30 e 31 de agosto, às 19h30. Então, a gente vai falar especificamente sobre parto, fisiologia do parto, fases do trabalho de parto, intervenções, indução, que foi o nosso assunto dessa semana, e cesariana, as indicações reais e aquelas que a gente não pode acreditar. Alguém tá perguntando, disse que quando teve de terceiro na primeira tem chances grandes na segunda também. Quando teve laceração mais extensa, tem mais risco de laceração depois, né? De terceiro e quarto grau tem mais risco de laceração na segunda gestação, sim, tá? A Helenice fez uma pergunta bem interessante, tá? Se tem mais chance de laceração na banqueta. Não tem, tá? Não existe uma posição de parto que seja melhor do que a outra para laceração, tá? Os estudos não conseguem definir isso. Então, ele tá mais relacionado com as intervenções mesmo, por exemplo, ficar mandando a mulher fazer força fora da hora, enfim, do que a posição do parto. Então, a posição tem que ser a posição mais confortável para a mulher e não interfere na ocorrência ou não de laceração, tá? Existe essa lenda, né, da banqueta, a banqueta de parto lacera mais, mas isso não é verdade, tá? Não depende da posição. Que mais? É isso? Vou dar mais 1 minuto para vocês pensarem numa perguntinha enquanto eu tomo meu chá. E não se esqueçam que agora, quando terminar esse bate-papo, vocês vão lá no link da bio para participar com a gente da nossa imersão, que vai ser bem legal. Falta pouquinho, faltam 10 dias. Olha a Fernanda morrendo de saudades. Olha, tu me deixou sozinha, né? Eu tô aqui tagarelando. Tô com saudade de ti também. O Joca também tá com saudade da Dinda. Já vai estranhar a Dinda quando voltar, né? Que a Dinda se some. Beijo pra Júlia também. Então tá, gente. É isso. Esclarecemos tudo sobre laceração. Encontro vocês, então, na imersão sobre parto. Então, se você ainda tá aí em 45 do segundo tempo, toda apavorada com parto, ainda dá tempo de estudar. Então, vai ali no link da bio e se inscreve pra imersão. Tá bom? Beijo, boa tarde pra todo mundo. Boa viagem, Fê.